Então, gente, eu escolhi esse tema, o espaço sagrado nos revela o mistério, até porque é um assunto que me envolveu muito enquanto eu estava fazendo a minha pós-graduação, em relação o que é a igreja. Eu, hoje eu tenho mais de 50 anos de idade, mas muito que eu aprendi faz muito pouco tempo, sabe? Eu sempre vivi dentro de uma igreja, participei enquanto jovem, de grupos de jovens, mas muita coisa ficava meio no ar, ficava meio solto, que eu não conseguia saber o porquê. E eu sou muito investigativa, eu fui atrás, fui tentando aprender. E um pouquinho do que eu sei eu quero passar para vocês. O espaço sagrado nos revela o mistério. E em cima desse tema, o meu objetivo principal é fazer com que nós, cada vez mais, nos aprofundemos e entender o que é o espaço sagrado e ao que ele se destina. Então, para a gente poder aprofundar, a gente precisa entender o que é o espaço sagrado. E a pergunta é: o que é o espaço sagrado? Quem pode me falar? Quem pode estar respondendo ali nos comentários o que acha que é o espaço sagrado? O que entende de espaço sagrado? Vamos fazer uma conversa bem legal, bem dinâmica. Eu sei que tem pessoas aqui que entendem muito mais do que eu. Tem padres, tem filósofos, tem liturgistas, então vamos bater um papo legal e vamos estar aprofundando esse conteúdo que é riquíssimo e eu acho que isso vai fazer muita diferença para quem estiver conosco, vai fazer muita diferença no entendimento do dia a dia da igreja. Que eu vejo, eu sempre questionei muito, um questionamento, e eu tenho certeza que muitos de vocês também questionam, é assim, nossa, mas a missa é tão monótona. Ah, nossa, a missa, a gente chega a dormir na missa. É sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas repetições. Por que que a igreja não muda isso e tal? Era um questionamento meu. A partir do momento que você começa a entender, e é isso que eu quero passar para vocês hoje, a partir do momento que você começa a entender o que é o espaço sagrado, tudo faz diferença, tudo muda, tudo enriquece, tudo é valorizado. Então, assim, para a gente poder falar sobre o espaço sagrado, não tem como se a gente não ir lá atrás, quando Jesus veio à Terra, quando Deus pisou na Terra. Que momento foi esse? Como que a igreja era naquele tempo? Como que as pessoas se relacionavam com Deus? Como que era o espaço religioso da época? Isso é muito importante. Se a gente não souber a nossa história, se a gente não tiver um embasamento da nossa história lá de trás, fica muito difícil. E era aí que eu pecava. Eu não tinha esse pequeno conhecimento que eu tenho hoje, mas eu ficava patinando porque eu não tinha o conhecimento. E isso fez muita diferença para o meu entendimento. E na época que Jesus veio à Terra, existiam dois edifícios religiosos. O primeiro, que todos vocês conhecem, quem sempre está ali fazendo leituras bíblicas, é, é a sinagoga. A sinagoga, nós temos uma passagem belíssima de Jesus, quando ele vai à sinagoga num dia de sábado. Então, dá para a gente já entender que era um local muito visitado por todos os judeus. E lá na sinagoga, o que era feito? Na sinagoga, eles iam lá para ouvir a palavra, para escutar a palavra, para escutar o Pentateuco, para escutar a Torá, né? Que são os 5 livros, mas escutar o que os profetas falavam, que viria o Messias. Então, eles iam lá para esmiuçar toda essa palavra. Era um momento de reflexão da palavra. E esse local era a sinagoga. E passa na Bíblia tem o relato que Jesus ao sábado vai na sinagoga. Chega lá,
dão um livro para ele, né, o livro sagrado, para ele fazer a leitura. Ele faz a leitura de Isaías e depois no final ele fala assim: hoje se cumpriu o que o profeta havia dito, que os coxos andariam, que os cegos viriam, toda aquela passagem belíssima que ele relata. Neste momento, quando ele fala sobre isso, ele institui a liturgia. Por quê? Nós sabemos que a liturgia é um serviço, nós executamos um serviço a Deus, porém, quem proclama e quem, na verdade, nós prestamos um serviço a Deus, mas quem executa é o próprio Cristo. Um exemplo é quando a gente vai fazer uma leitura na missa. Nós lemos a palavra de Deus, mas quem proclama é o próprio Cristo. Nós emprestamos a nossa voz para que a palavra chegue ao ouvido da Assembleia. A palavra de Deus chegue ao ouvido da Assembleia. E nesse dia que Jesus vai na sinagoga e fala, ele fala que hoje se cumpre. Por quê? E é instituída a liturgia, porque ali ele executou, ele prestou o serviço. A voz que chegou aos ouvidos daquelas pessoas não foi a voz de uma pessoa que fez a leitura, de uma terceira pessoa. Foi a voz do próprio Cristo. Foi ele quem proclamou e a voz que chegou foi a própria voz dele. Ali é instituída a liturgia. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus era na sinagoga. E isso vai ser muito importante para vocês entenderem o nosso espaço hoje, tá? Eu estou batendo nesse assunto para a gente poder entender o espaço hoje. A sinagoga era o local da palavra, da escuta da palavra. Um outro edifício religioso que os judeus frequentavam muito é o templo. O templo que era o local dos sacrifícios. Quando o início desse segundo templo foi em 19 antes de Cristo. Então, e ele terminou 64 depois de Cristo. Então, depois que Jesus morreu, 31 anos depois, que ficou pronto, finalizou-se o templo. E esse templo era o local dos sacrifícios. Então, nós temos a sinagoga, que era da palavra, e nós temos o templo, que é o local dos sacrifícios. Mas por quê? Mas por que existiam os sacrifícios? O que vocês entendem por essa parte dos sacrifícios? O que vocês acham que era? Por que eles faziam sacrifícios? Então, olha aqui, ó. Em Levítico tem uma passagem assim: quando alguém for culpado de qualquer destas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Então, hoje eu postei, quem me acompanha no Instagram, hoje eu postei a respeito disso. Naquela época, os judeus, usavam animais para a expiação dos pecados. Era feito o sacrifício dos animais. Olha, alguns tipos de sacrifícios e quais eram os benefícios que esses sacrifícios eles imaginavam que aconteceria fazendo o sacrifício. Olha só, o holocausto, o animal era todo queimado para expiação dos pecados do homem. Era sacrifício de animais. Tinha também a oblação, que era louvor e adoração a Deus. Eles levavam as ofertas, as primícias, as colheitas. Uma parte era entregue ao templo. Tinha o sacrifício de comunhão. Eles levavam animais também para fazer a comunhão entre Deus e o homem. E também tinha os sacrifícios de carneiros, que era para reparar algum erro que a pessoa tinha feito. Então, esse é alguns dos sacrifícios, tem vários. Se nós formos lá em Levítico, e é muito complexo também, porque é cheio de rituais, cheio de coisas que às vezes a gente nem consegue entender muito bem,
porque é um assunto que não diz, a gente não consegue entender 100% o porquê de tudo aquilo, né? Mas era o que eles tinham e que era o que eles acreditavam, que o sacrifício de animais faria com que eles se libertassem do pecado. Então, assim, levavam, vamos imaginar, levavam um cordeiro, chegava lá na frente do templo, lá na entrada do templo, ele punha a mão no cordeiro como forma de transmitir, de passar, como que eu posso dizer? De transferência do meu pecado para aquele animal. Aí, a partir daquilo ali, o animal era sacrificado. E eu, com o sangue que era derramado daquele animal, eu conseguiria ser libertada do meu erro, do meu pecado, da minha transgressão. Olha só, em Êxodo tem uma frase: um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Naquela época, aqui tem uma imagem que eu peguei pela internet, né, que a gente imagina que seja assim, que era o altar dos sacrifícios. Parece uma grelha de churrasqueira, era mais ou menos isso. Tinha ali onde se colocava os animais para queimar. E o incrível é que esse fogo do holocausto, fala-se que ele jamais poderia ser apagado. Então, sempre estaria ali pessoas que estavam levando esses animais para se sacrificarem, e os sacerdotes, né, as pessoas ali do templo é que faziam, na verdade, eram os sacerdotes que faziam essa parte de sacrificar os animais em expiação. Aqui nós temos, de novo, uma imagem do templo da época de Jerusalém. Também peguei pela internet, mas aqui a gente consegue ter um pouquinho de noção de como que era esse espaço. Nós temos aqui, ao meio, um pátio grande que falava-se que era o pátio das mulheres. As mulheres e as pessoas que tinham, os leprosos, tinham um espaço separado, porque eles não podiam ter contato com o restante das pessoas, e as mulheres ficavam nesse grande pátio. Nessa portinha que tem aqui, que dá acesso para um outro espaço do templo, é onde se faziam os sacrifícios. Então, mais à frente nós vamos ver. Olha aqui, nós temos aqui essa outra parte, é a parte onde fica o altar do sacrifício, o altar dos incensos, que era queimado. E nós temos também essa grande construção que a gente chama que é o tabernáculo, onde era colocado a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança existiam as tábuas da lei de Moisés. Porém, este é o segundo templo, e ele tinha sido saqueado e as pessoas e tinham roubado a Arca da Aliança. Mas mesmo assim, mesmo a Arca da Aliança não estando mais ali, era toda uma reverência que se fazia para esse local, porque eles imaginavam que aqui era o Santo dos Santos, aqui era o local mais sublime que existia, aqui era onde Deus se tornava presente. Tão rigoroso que era esse espaço e tão cheio de simbolismo para os judeus, que nesse espaço não podia qualquer pessoa entrar. Era uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava lá dentro. Uma vez ao ano só, ele podia entrar lá dentro, depois de estar fazendo uma série de rituais de purificação do seu corpo, porque ele imaginava, e na época era falado que se ele entrasse ali, que tivesse o contato direto com Deus, e ele não estivesse puro, que Deus tiraria a vida dele ali dentro. Então, por isso, ele entrava ali dentro, amarrado por uma corda, o corpo, provável a perna ali, amarrado por uma corda, e ele tinha um sininho no corpo. Por quê? Ele entrava, os outros sacerdotes, os outros judeus ficavam tudo do lado de fora ali, em oração, em súplica,
porque aquele momento, que era uma vez por ano, se chamava o Dia do Perdão. Ele ia lá e de frente com Deus para pedir a misericórdia para que Deus perdoasse todos os outros. E ele levava o sininho no corpo, porque as pessoas que estavam lá fora ficavam ouvindo se o sininho estava se mexendo, estava tocando, então ele sabia que a pessoa estava andando ali, tinha movimentos. A partir do momento que o sino parasse, que não se ficasse por um longo tempo sem o sino chacoalhar, era porque a pessoa ou tinha passado mal, desmaiado, ou tivesse acontecido alguma coisa, acreditava-se que de repente uma visão poderia estar, a pessoa perdeu o sentido, ficar ali. Como não podia entrar mais ninguém ali, eles pegavam a corda, puxavam e tiravam o cidadão de lá de dentro. Para vocês verem como era rigoroso o acesso para esse espaço. Esse espaço era o Santo dos Santos, era o tabernáculo, onde era a presença suprema de Deus. Era ali que era feito o perdão de todos os pecados, porque eles acreditavam que aquele espaço era exclusivo de Deus. E isso faz toda a diferença para nós sabermos. Por quê? Porque com a morte de Jesus, tudo muda. Então, assim, para que vocês entendam, olha só, nós temos esse espaço aqui, que é a porta de entrada do tabernáculo, e existe uma cortina muito espessa ali. Essa cortina, tá muito difícil aí, gente? Vai falando. Tá ficando complicado o assunto? Como que tá? Vai dando um feedback aí para eu poder estar sabendo como que tá. Como que tá? Se eu estou falando muito rápido, se está dando sono, se o povo está entojado da minha fala. Mas olha só, aqui, nessa entrada do Santo dos Santos, era uma cortina muito espessa, que era mais ou menos em torno de 12 centímetros de espessura. 12 centímetros. Era um tecido muito grosso, que fechava a entrada do santuário. Então, as pessoas não conseguiam ver o que estava lá dentro. Era fechado, era totalmente vedado por conta dessa cortina. Para vocês terem uma noção, fala-se os estudiosos que essa cortina tinha 18 metros de altura. Então, imagine, 18 metros de altura é um edifício de mais ou menos em torno de 5, 6, 7 andares, um edifício, só o tamanho da cortina, tá? Fora a outra parte que já era quase o dobro ali. Então, era muito alto esse espaço. E essa cortina, ela vedada, como eu disse, né? Vedava toda a visão para dentro. Então, ninguém conseguia ver nada que estava lá dentro. Ninguém. Só esse sumo sacerdote que podia entrar lá. Vamos lá. Aí acontece uma coisa que muda tudo. Tudo, tudo, tudo. No dia que Jesus morre, no momento que Jesus morre, olha lá, e Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, do alto, da parte alta para baixo. Esse é uma citação bíblica que fala que esse véu, essa cortina de 12 centímetros, ela se rasga. E incrível que ela se rasga de cima para baixo. Uma cortina de 18 metros e 12 centímetros de espessura. Ela se rasga no mesmo momento que Jesus entrega o seu espírito. E fala-se também que neste momento, quando Jesus entrega seu corpo, naquele momento estava acontecendo lá no templo, estava acontecendo os sacrifícios.
Incrível que neste momento, exatamente era mais ou menos às 3 horas da tarde, eram os sacrifícios de oblação, que eram os sacrifícios onde queimava-se os incensos, e o sacerdote erguia as mãos para o céu em adoração a Deus. E incrível que nesse mesmo momento Jesus também está de mãos erguidas, e a gente fala que Jesus entregou o seu corpo em adoração, em sacrifício. E aqui, olha, os incensos que eram queimados, eles eram queimados em cima das brasas que eram dos holocaustos. Então, queimava-se os animais, né? Queimava-se os animais, pegava-se essas brasas e depois queimava o incenso em cima dessas brasas. E o incenso, que a fumaça que era de suave odor para Deus. Neste momento, a morte de Cristo também é um suave odor para Deus. É um momento de plena adoração a Deus, a entrega de Jesus. Mas aqui diz assim, olha, deixa eu voltar aqui. Era momentos dos sacrifícios, era todo um ritual que tinha de sacrificar os animais, e naquele momento quem foi sacrificado foi o próprio Cristo. E fala-se em 1 Pedro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Porque os animais que eram entregues, não era qualquer animal que era entregue. Era escolhido o melhor animal, que, tipo assim, um cordeiro, era pego o melhor cordeiro que a pessoa tinha. Ele não podia ter defeitos, ele tinha que ser sem máculas, sem manchas. Então, era o que tinha de melhor no rebanho, era retirado e dado em sacrifício no templo. Então, aqui diz que, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, com o sangue como os judeus tinham de que era o sangue que purificava, era o sangue que perdoava, era o derramamento de sangue dos animais que fazia com que expiasse os nossos pecados, tivesse a expiação, nós nos tornaríamos puros. Era com esse sangue de Cristo é que nós também fomos purificados, que nós fomos libertados de todo o pecado. Aqui, nós temos um ponto fundamental que nós precisamos entender. Na antiga aliança, existia o templo do sacrifício, que é o que eu expliquei até agora, né? Agora, na nova aliança, que é com a morte de Cristo, o templo é o próprio corpo de Cristo. Lá existia o altar para o sacrifício. Agora, a cruz foi o altar, porque Jesus foi sacrificado numa cruz. Então, o altar do sacrifício foi a cruz de Cristo. E, na antiga aliança, eram os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios. Já na nova aliança, Cristo se oferece. O corpo oferecido. Ele diz: ninguém tira de mim, sou eu quem dou. Então, ele próprio se ofereceu em sacrifício. E na antiga aliança, os sacrifícios eram de ofertas materiais, era sacrifícios de animais. E agora, o sacrifício é o próprio Cordeiro de Deus. Por isso que nós falamos que Cristo é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi imolado para perdão dos nossos pecados. Porque antes os sacrifícios, eles não eram perpétuos, tipo assim, eu levei um animal, um cordeiro, sacrificou ele pelos meus pecados e nunca mais eu tô livre do pecado. Não, quando amanhã depois eu errasse, eu tinha que levar um outro cordeiro para fazer o sacrifício novamente. Só que com Cristo, na Bíblia fala que ele é o único
e perpétuo. Então, com a morte de Cristo, nós já estamos libertos de todo o pecado, não precisa mais de sacrifício. Cristo fala, que Deus fala, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não precisa mais de sacrifício, porque o sacrifício maior Cristo já fez por nós. Então, se não existe mais aquele esconderijo no santuário, lá no templo, se não existe mais, onde então que Deus está? Se Deus habitava lá no templo, onde que ele está agora? Em 1 Coríntios fala assim, ó, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que, com a morte de Cristo, a cortina se abriu e nós tivemos livre acesso com Deus. Isso é muito profundo, isso é muito, é uma coisa assim que chega a emocionar de saber que a morte de Cristo fez com que aquela cortina se abrisse para mostrar para a humanidade que Deus não está num esconderijo, Deus não está num cantinho, Deus não está num quartinho. Deus sai daquele espaço e ele habita entre nós. E aí, em várias passagens bíblicas diz assim, em 1 Coríntios fala, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Então, Deus sai do esconderijo, daquele lugar e se torna acessível a todos nós, a cada um de nós. Eu, você, somos templo, nós somos o santuário, nós somos um esconderijo de Deus. Isso é muito bonito, é muito lindo a gente saber disso. Olha outra passagem. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Gente, é difícil da gente até entender que Deus, sendo Deus do jeito que Ele é, se faz morada em nós. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim, fora de qualquer entendimento, da gente saber que Deus está em nós, Deus habita dentro de nós. E isso faz toda a diferença nos espaços que a gente promove, né? Para a igreja, os espaços religiosos, isso faz muita diferença quando nós sabemos que Deus não está lá na igreja, Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em você. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha só, Deus é espírito. Ele é espírito, ele está em todo lugar. Ele faz parte de tudo. Nós estamos nele. Nós estamos nele, nós estamos inseridos nele. Então, ele pede de que nós o adoremos em espírito e em verdade.